eu acho que não precisa falar o quão importante esse jogo é para o Náutico, né? Assim, não existe nesse jogo. Eu acho que em jogo em casa já é difícil, mas nesse ninguém assinaria um resultado que não fosse a vitória. Assim, o Náutico precisa largar no campeonato, o Náutico precisa pontuar e vai pegar um adversário complicado. Não, infelizmente não foi o Náutico precisa vencer e vai pegar um adversário acessível. Não, vai pegar um concorrente direto ali pelo acesso, um time que tem muitas valências, muitas qualidades. Assim, é um time que manteve a base que foi rebaixado na Série B. Então, assim, é um time, teoricamente, que, pô, boa parte dos jogadores estavam disputando uma divisão acima no ano passado. Um time que, meu irmão, leva poucos gols demais. Assim, tem uma defesa muito encaixadinha. Tem alguns jogadores conhecidos lá, Jean Mangabeira tá lá no Brusque, aquele Tomás que jogou aqui em 22 está lá também, tem alguns jogos conhecidos, mas é o time que me chamou a atenção por levar poucos gols. Empatou ontem contra o Atlético Paranaense, nas últimas 3 rodadas aí da Série C, ganhou 2 e empatou uma, e o primeiro jogo deles foi um 0-0 contra o Ituano, depois ganhou as 2 partidas em casa que teve, sempre sem fazer muitos gols, mas assim, levando pouquíssimos gols. Ontem mesmo contra o Atlético, foi 0-0 o jogo em casa pela Copa do Brasil. E aí talvez esse seja até um pouco do trunfo do Náutico, né? O Brusque jogou ontem em Brusque contra o Atlético Paranaense. Então, vai ter uma vinda para Recife complicada. Assim. Vai vir um time que provavelmente vai ter um pouco cansado, né? Porque a viagem não é tranquila. O jogo que rolou ontem não foi tranquilo, contra um adversário de nível técnico maior. E o Náutico jogou terça-feira com a viagem, assim, talvez a melhor viagem que possa acontecer, 3 horinhas ali, 3 horinhas e pouco no avião, voa toda hora. Então o Náutico está numa situação aí física bem melhor que a do Brusque. Tem que vencer. Nesse jogo aí não vai ter conversinha, não. O Náutico precisa largar na competição. A gente precisa tirar aquele ponto ali. Pode continuar. Precisa tirar sair de um ponto para ir para a briga. Hoje a gente quer subir, só que a verdade, hoje quem só fala do Náutico no acesso, olha na tabela, são torcedores do Náutico. Porque o time precisa largar. Então, torcer aí, porque vai ser um jogo difícil. Mas eu acho que o Náutico é favorito, tem tudo para ganhar. Precisa repetir o bom futebol que fez. Agora, como eu até comentei em outra live, beleza, já deu para ver que aprendeu a jogar, deu para ver que Hélio já conseguiu colocar um pouco do seu jogo, mas beleza, precisa vencer agora. Pode jogar o que for, pode até jogar feio, dane-se. Você precisa ganhar. Tem jogo que rendimento importa muito. Esse jogo que importa é a vitória, velho. Assim, eu tô pelos 3 pontos total. E o time do Náutico, hein? E aí, João? E aí, João? Acho que vai repetir muito do time que foi contra o São Paulo, né? Assim, tirando a volta aí de João Mastro, que, porra, nem se Felipe ele tivesse feito uma partida 200% melhor, ainda assim Hélio faria a troca, porque foi um jogo muito ruim, então o natural realmente é a volta lá do zagueiro. Infelizmente, Igor Pereira e Marco Antônio, os 2 volantes estão suspensos, né? Suspenso não, Igor foi lesão e Marco Antônio foi expulso no jogo contra o CSA, então a substituição natural é o Enderson. E Caio Vitor deve permanecer ali, já que o Vinícius não volta, deve permanecer na ponta. Eu tenho dúvidas se é o ideal. Sinceramente, eu fico pensando até se Hélio realmente vai colocar vai trocar um volante pelo outro e não jogar com o Patrick e com o Caio Vitor por dentro e colocar mais um ponta. Eu acho que se ele for para ir para uma pegada mais ofensiva, eu acho que essa é até uma opção que ele pode ter, porque eu acho que as características de Caio Vitor, assim, é fogo se falar de Caio Vitor depois do que ele fez no jogo contra o São Paulo. Naquele gol ali, ele pagou minha viagem, deu a alegria ali, assim, uma alegria muito grande, só que
para ser ponta, para jogar aberto, eu acho que ele peca em algumas características ali. Fazer uma pressão, voltar com um ponta adversário para fazer essa marcação, acompanhando um lateral. Então, talvez Hélio volte aí para o esquema com 2 pontas e aí joga um time mais ofensivo. Mas, velho, esse jogo tem que ganhar. Pode jogar quem for aí, não precisa ganhar. E aí, Clauber, sobre esse time? Eu gostei da partida de Caio Vitor, assim, eu queria ver esse time repetindo o que fez contra o São Paulo, com Kelvin, Caio Vitor, Patrick Alain e Paulo Sérgio. Queria ver mais jogo. Agora, assim, é ruim não ter Igor Pereira, né? E não ter Marco Antônio suspenso, aí deve ser o Anderson. As opções do meio de campo ficam bem reduzidas para o segundo tempo, principalmente. Então, é uma dor de cabeça aí que Hélio vai ter, né? O desequilíbrio do elenco, né, acaba pesando em alguns momentos, e nesse jogo vai pesar. Mas eu queria ver, eu vi até João falando agora sobre a questão do Caio Vitor. Eu gostei da partida de Caio Vitor. Não sei se o gol me iludiu, mas eu achei Kelvin melhor. Depois, com calma, a gente teve até esse debate aqui na live no pós-jogo. Mas Caio Vitor, eu gostei da partida dele. Queria vê-lo um jogo de igual para igual, ou que o Náutico é favorito. E principalmente ver esse encaixe dele com o Patrick Alain, como é que, se ele joga com pontos, se ficam variando de posição. Acho que pode ser uma opção interessante, mas eu iria com esse time aí da tela e agora, ele tem Hélio Borges, né, que pode colocar e deixar, como ele tem poucas opções para o meio campo, deixar Caio Vitor para opção para o segundo tempo. Tem o próprio Caion, que voltou a ser relacionado por falta de opção. Cauã Maranhão, uma informação até que eu soube que para Hélio, Cauã é um jogador de ataque, então um segundo atacante que pode jogar de 9 ou de ponta. Então, talvez ele não dispute essa posição no meio campo. Então, fica mais reduzido. Então, Hélio Borges, Caion disputa essa posição. Mas eu iria com Caio Vitor no time. E aí, Atos? Ele vai ter que continuar muito por causa da lesão de Vinícius, né? A lesão de Vinícius tira algumas possibilidades dele. Não vejo ele tentando colocar alguém para ser esse ponto esquerda, tá? Ele gosta muito dessa formação com 3 atacantes. Entrou assim contra o CSA, no segundo tempo contra o Botafogo da Paraíba. É difícil porque ele teria tendência de continuar com o mesmo esquema, mas ao mesmo tempo a gente sabe que Hélio gosta de botar uma pressãozinha no adversário quando joga nos aflitos, né? Ele gosta de ir para cima. O meu palpite é o seguinte: ele mantém, por causa da saída de Vinícius, e faz igual o Botafogo da Paraíba. Vai o primeiro tempo dessa forma, vai ver como é que vai se comportar. Aí, caso o placar não esteja favorável, ele vai tentar colocar mais um atacante, talvez Hélio Borges joga, Cláudio? Pelo que eu soube, deve ter condições. Deve ter condições, sim, de jogar. Aí eu acho que, segundo tempo, ele pode botar um Hélio Borges ali sobrando pelo lado esquerdo, manter o Kelvin, o Paulo Sérgio centralizado, para tentar dar uma força maior de ataque, caso não dê certo, né? Mas eu acho que, no início, eu tô com esse palpite que ele vai manter por causa da condição de Vinícius, né? Atos, tu acha loucura? É porque o Náutico jogou boa parte do jogo contra o São Paulo um 4-1-4-1, né? Então, Patrick Alain e Marco Antônio faziam uma linha ali mais adiantada, junto com Kelvin e Caio Vitor. Tu acha loucura ele colocar um meio campo com Auremi, aí vem Kelvin, Patrick Alain, Caio Vitor e Hélio Borges, por exemplo, e Paulo Sérgio mais na frente. E aí jogar com Auremi na volância. Seria exatamente isso que eu acabei de dizer, né, João? Dele... Sem o isso daí... Isso aí... mas é porque isso daí você já está colocando dentro de um posicionamento em campo, né? Mas seria o famoso 4-3-3. Nas peças. Mas é um 4-3-3 com dois meias e ao invés de um volante só. Eu acho difícil. Eu acho que ele pode até fazer uma configuração assim no segundo tempo. Decisão do resultado. Mas para de saída... Não vejo. Se a gente lembrar 2021, Hélio gostava, era
era Djavan, né, o primeiro volante, Haldney segundo e Jean Carlos, o meia, né? Não era isso? Ou Trindade no lugar de Djavan. Ah, também é. Mas ele sempre gostava de manter essa organização tática dele aí. É porque o problema dessa formação que João disse é que ele vai perder um pouco da pegada, tá? É perigoso por causa disso. Porque você vai estar colocando jogadores leves. Olha, Hélio Borges, Kelvin, Patrick Alain, Caio Vitor, são jogadores que vai ter uma pegada reduzida em comparação a um volante, tá? O Anderson. Veja. Mas o Anderson marca mais, né? Mas acaba marcando mais. É porque o Anderson não é esse jogador que você diz, meu Deus do céu, esse cara aqui é uma pegada da porra, feito um Igor Pereira, até um Marco Antônio. Mas no frigir dos ovos ainda é mais marcação. Dá para confiar mais. Ele pode chegar ali no Anderson e dizer, olha, você vai ter que exercer isso e aquilo. Se ele chegar em Caio Vitor e pedir essa pegada, não vai acontecer. E aí eu temeria, João, de novo, pode ser que funcione para algum momento do segundo tempo. Mas de saída eu temeria isso muito pelo que aconteceu contra o São Paulo. Essa linha de 4 do Náutico, ela foi superada muito facilmente, sabe? Para mim foi uma das maiores falhas. Que o bicho vai pegar. Camisa liberada. Para mim foi uma das maiores falhas que teve no jogo do São Paulo, foi às vezes que o Náutico colocava muitos jogadores para poder marcar a saída de bola do São Paulo e, cara, o São Paulo passava com extrema facilidade, pô. Não precisava nem de muito sufoco, sabe? Aí você vai ter que ver, talvez... Também, né? Não, eu sei, mas era tão fácil, que eu fiquei preocupado. Na verdade, eu passei o jogo todo muito preocupado com isso. Porque... com tudo. Com tudo, sim, mas isso era foda porque, de repente, o jogador do São Paulo dá 2 passes, ou se não, dá uma arrancada, tem 5 jogadores do Náutico atrás da linha da bola. Aí você diz, porra, velho, aí é foda. E isso acontecia, era por uma falta de intensidade desses jogadores que tentavam a marcação. De novo, a gente tá falando de Kelvin, a gente tá falando de Paulo Sérgio, a gente tá falando de Caio Vitor, a gente tá falando de Patrick Alain. Ou também, juntando a isso, o bloco do Náutico não estava tão ajustado. Talvez o bloco de defesa estava um pouco mais retraído nesses momentos e dava um espaço muito grande no meio campo. Quantas vezes a gente não viu o jogador do São Paulo assim, correndo com a bola no meio campo, né? Eu acho que o Náutico não deveria ter permitido isso. Isso acabou acontecendo. E eu ficaria preocupado do Brusque ter isso, sabe? Eu acho que numa situação de segundo tempo ele pode até pensar nisso, mas de saída não vejo, não. Vamos lá, Muriel no gol, Marcos Ítalo na lateral direita, João Maestro e Carlinhos na zaga, Luiz Paulo na lateral esquerda, acredito, né, que ele retorna, ficou para condicionamento físico. É meu Timbu. Meio de campo com Auremio, Anderson e Patrick Alain, isso é provável, tá, galera? Caio Vitor, Paulo Sérgio e Kelvin no ataque. Essa é provável a escalação do Náutico para esse jogo contra o Brusque. Tem que fazer a pressão, né, gente? Tem que fazer acho que o Luiz Paulo não joga não, viu? Tu acha que não, Acho? Não tenho informação nenhuma não, mas... Ele ficou por puramente condicionamento físico, tá? Para aprimorar o condicionamento físico. Isso se ele estiver bem... Isso na avaliação de Hélio, tá? Se ele estiver bem condicionado fisicamente, ele vai para o jogo. Mas ele teve um erro grave no jogo, viu? Do CSA que gravíssimo. Passou despercebido passou despercebido por mim. Eu fiquei puto por eu não ter visto isso. Tá? Também faltou o Timbucast Scouts. Eu acho que não ia passar pelos olhos de lince de João Matheus e Daniel Christian, não. Eles iam observar. E eu fiquei puto porque eu estava conversando com uma pessoa que passou essa questão do bastidor, que ele tinha pontuado essa movimentação errada, esse posicionamento errado, na verdade, do Luiz Paulo. E aí, eu, na minha cabeça, eu estava em defesa do Luiz Paulo, sabe? Assim, pô, mas é foda, o Luiz Paulo vem sendo um jogador importante e tal. Aí eu fui ver o gol, tá? Eu acho que vale a pena a gente botar até um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui o gol. Porque, meu irmão, na moral, foi uma falha bizarra, pô. E eu não vi isso, velho. Cadê? Náutico e Botafogo, né? Não, CSA e Náutico. E foi um erro. Porque, veja só, eu já falei muito sobre isso aqui. Eu acho que
O lateral, ele tem que se preocupar primeiro com a parte defensiva. Ah, mas o lateral ofensivamente, meu irmão, minha preocupação com o lateral é a parte defensiva. O ofensivo é um extra. Agora, se o cara, dadas as condições que a gente está na Série C, já não tem lateral, às vezes não tem nenhum nem outro. Nem tem a parte defensiva, nem tem a parte ofensiva. Aí você vê um lateral que vem se destacando um pouco na parte ofensiva. Beleza, eu dou um desconto se ele tomar uma bola nas costas. Ah, ele foi apoiar e levou um contra-ataque nas costas dele. E isso já é foda de aceitar, mas eu daria um desconto. Mas não foi o caso na falha de Luiz Paulo, tá? Não foi um contra-ataque. Deixa eu colocar aqui. Olha, vamos ver aqui o lance de Luiz Paulo, veja. Cachoeira. Ah, meu Deus do céu, não é possível que tu vai começar o replay daí, desgraça. Ah, mas é o primeiro gol, né? É o primeiro gol. Pô. Baixa o áudio aí. Olha, veja. Olha da onde é o lançamento. O lançamento, gente. A defesa do Náutico tá postada, viu? Isso aqui não é um lance de contra-ataque nem nada. O lançamento acontece aqui, ó, do lado direito da defesa. Isso aqui eu acho que se brincar um zagueiro. Ou um zagueiro lateral do CSA que tá cruzando. Ele cruza a bola. Onde Luiz Paulo tá? Observem. Onde Luiz Paulo tá? A linha de defesa tá lá atrás. Luiz Paulo ele não pode abandonar a linha de defesa dessa forma. Vamos ver para onde vai a bola. Tá vendo? Ó? Os três linhas de defesa, a gente tem aqui Marcos Ítalo, Mastro e Carlinhos e olha Luiz Paulo. E detalhe, ele nem tá compondo a linha da maneira correta e ele fica. Ele fica olhando, ó. Ficou olhando lá. Veja onde a bola vai. Dava tempo dele voltar, velho. Aí Os caras nem voltam correndo tão rápido, né? Eles voltam se posicionando ali, olhando. Ele não quis voltar, pô. Aí Marcos Ítalo olha, vê ali como está o comportamento da zaga. Marcos Ítalo sai no combate e tem um passe dentro da área. Pronto. Passe dentro da área, o jogador do CSA chega, o Kelvin chega atrasado nele, assim, não dá para culpar muito o Kelvin, não. Eu falei do Kelvin no pós-jogo dessa partida, muito porque ele ficou fora do campo. Mas, assim, querer que ele acompanhasse esse cara, assim, corpo a corpo, não tem como não, velho. O cara é ponta, pô. Não dá. Aí o jogador do CSA dá um balãozinho, e aí o jogador que aparece para disputar com o Brian, que é o meio-campista do CSA, é Auremi. Veja, eu acho que dava para Auremi ganhar essa bola na cabeça. Mas se ele tem a companhia de Luiz Paulo, o Brian não ia conseguir sucesso na cabeçada. Porque dois jogadores... Brian é o jogador. Brian é o jogador que Luiz Paulo foi marcar, saiu, quebrou a linha para marcar lá no meio de campo. É o número 10. Ou seja, o cara ele estava mais adiantado no campo do que Luiz Paulo e ele conseguiu chegar. Exatamente. Vejam que... É porque eu estou falando isso, que muita gente pode dizer assim, mas Auremi não sei o quê. Beleza, velho. Tem como Auremi ganhar essa bola. Mas se Luiz Paulo tá junto com ele, um jogador encosta no outro, já desequilibra, e o outro disputa a bola com mais vantagem. Se Luiz Paulo tá na jogada, o Náutico não toma esse gol. E veja, balãozinho, olha aí, ó. Esse aí não é Luiz Paulo. Se esse fosse Luiz Paulo e o gol tivesse saído, dá para dar um desconto muito grande, velho. Mas esse simplesmente não é o senhor Luiz Paulo. Esse é Auremi. Luiz Paulo ainda tá entrando dentro da área, gente. Ainda, irmão, Kelvin tá fora de campo e Luiz Paulo ainda não entrou na área, porra. Olha, o jogador ganha a disputa de Auremi, sobra e faz o gol. Chegou o Luiz Paulo. Pedindo Uber. Impedimento. E pedindo impedimento, velho. Assim, meu irmão, é constrangedor a chegada de Luiz Paulo. Num trote safado. Essa câmera aqui é pior. Olha onde ele tá. Olha Luiz Paulo. Tudo acontecendo, Luiz Paulo. Opa, gente, evite um gol, impedimento. Qualquer coisa, VAR. Qualquer coisa. Assim, Luiz Paulo, tem que saber quando erra, né? Não adianta depois ficar chorando, me enganando. O treinador não gosta de mim. Você teve uma falha gravíssima aqui, tá?